Olá pessoal, tudo bem? Matheus Agostini aqui do Hotel Academy e hoje eu vim compartilhar com vocês um assunto super importante: gestão de reviews e gestão de reputação online. Esse assunto é fundamental para quem trabalha na hotelaria ou no turismo. Então assim, se você quer pegar algumas dicas de como fazer a gestão de reviews do seu meio de hospedagem, hotel, pousada, hostel ou mesmo do seu negócio, eu oriento que você assista esse vídeo, tá bom? Esse vídeo, na verdade, é uma live que eu fiz no Instagram junto com o Santiago Edo. O Santiago, ele é um especialista e uma referência no assunto. Além disso, ele é fundador e CEO da Reviewer, uma plataforma, na verdade uma startup aqui de Santa Catarina, que é uma plataforma que ajuda os negócios a fazer essa gestão de reviews e essa gestão de reputação online. Então assim, o vídeo começa depois da vinheta e se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? Até mais! Então vamos dar início à nossa live de hoje, saindo um pouco do tema do momento, né? Também não dá para ser diferente, realmente o coronavírus e seus impactos na hotelaria estão dominando as redes sociais e a atenção dos hoteleiros e todo o trade turístico, não é para menos. Inclusive ontem eu fiz uma live a respeito, depois se quiser manda aí por direct, quem não conseguiu ver que eu reencaminho, tá? Mas hoje... para sair até um pouco desse tema, até porque os negócios continuam, né? Esse momento vai passar e os negócios precisam ser tocados, a gente precisa melhorar. E um assunto super importante que eu vejo pouca abordagem, sinceramente, até da minha parte, que é sobre gestão de reviews e gestão de reputação online, né? Os reviews são muito, muito importantes. Olha, eu vou dizer que principalmente para a hotelaria. Hoje a gente tem diferentes canais, né? Booking, Decolar, TripAdvisor, o próprio Facebook, Google, Instagram, enfim, canais para reviews é o que não falta. E a gente, como hoteleiro e como profissionais do turismo, a gente acaba dando pouca atenção para isso. Então, eu vou aqui... Vamos ver como é que está aí a conexão dele. Só um instantinho. Bom, mas enfim, como eu estava falando... Aí, Santiago, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo ótimo. Estou te ouvindo bem, Santiago. Tá ótimo. Então, Legal. assim, eu vou deixar o Santiago se apresentar, mas já de antemão queria agradecer, Santiago, pela presença. Sei que é corrida essa vida de empreendedor no Brasil, não é fácil, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, que é um momento bem atípico também. Então, disponibilizar um tempo para conversar aí com a nossa audiência, com os hoteleiros, com profissionais do turismo. Então, passar a palavra para o Santiago se apresentar para vocês, pessoal. Falar um pouco de você e da própria Reviewer também, né? Legal, obrigado, Matheus. Eu estou super contente de estar aqui também participando dessa live e podendo conversar com o segmento da hotelaria, que para nós é super importante e a gente está super preocupado com tudo que está acontecendo, sem dúvida nenhuma. Mas a Reviewer é uma startup, a gente já tem um pouco mais de 3 anos de operação. Nasceu aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, fez todo o processo que nós temos aqui hoje de incubação e aceleração aqui no mercado de Florianópolis, né, de Santa Catarina. Então a gente passou pela CAT, pelo Midtech, passamos por aceleradora, fizemos vários processos de capacitação e tudo mais. E hoje, depois de 3 anos, a gente está, vamos dizer assim, a gente estava vivendo um grande momento, né? Então, depois, obviamente, com essa situação toda, fica tudo mais, vamos dizer assim, suspenso, enfim. Mas a gente vinha realmente num momento muito bom e nós temos uma grande parcela dos nossos clientes na área da hotelaria, parques temáticos, né? Então, nós temos Beto Carreiro, o parque lá de Balneário Camboriú, né? Enfim, o Zoológico de Pomerode, entre outros, né? Parques também lá em Gramado e tudo mais. E a gente trabalha com um software que faz a gestão das avaliações online desses locais, né? Então, a gente trabalha com turismo, a gente trabalha com gastronomia, a gente trabalha também muito forte com varejo, né? Então, a gente tem grandes clientes na área do varejo, Pão de Açúcar é nosso cliente, outras redes de supermercados, redes de varejo e tudo mais. E, basicamente, o que o software faz, então, é que ele coleta essas avaliações de diversos canais de busca na internet, como você citou já, né? O Google, o próprio Facebook, e aí a gente entra aí na hotelaria com Booking, Expedia, Decolar, Hotels.com e tudo mais. Então, o software ele coleta todas essas avaliações
e permite para as empresas fazer a gestão dessas avaliações de uma maneira totalmente centralizada e extraindo inteligência dessas avaliações, porque avaliações são dados, né, e dados valiosíssimos, né, porque todo dia as pessoas estão avaliando os locais e passando informações super ricas do ponto de vista qualitativo mesmo, né, o que elas gostam, o que elas não gostam, como foram bem atendidas, como é que foi a experiência delas e tudo mais. Informações que podem ser utilizadas de maneira muito rápida para consertar problemas e, por outro lado, também ajudam a atrair mais clientes, né? Porque a grande maioria das avaliações da internet são positivas. Então, na verdade, fazer a gestão de avaliações é uma grande estratégia de aquisição de clientes, né? Então, o software permite fazer isso, ele facilita a vida do hoteleiro a partir do momento que você tem tudo agregado num único local e consegue não apenas responder as avaliações pela plataforma, mas também extrair inteligências delas, que eu acho que é um ponto que é fundamental, né? Sim. Não, inclusive eu falo eu como hoteleiro, né? Eu administro 2 meios de hospedagens, mais um restaurante também, e esse meio de restaurante, de gastronomia também é super importante. E eu sinto que no dia a dia, a gente até fala da importância e tal, mas na prática a gente acaba negligenciando um pouco. A verdade é essa gestão dos reviews. É importante, mas o hoteleiro sempre está numa vida muito corrida, uma rotina muito corrida e acaba deixando de lado, né? Só respondendo ali, a Thalita perguntou qual o nome nome da plataforma. É a Reviewer. Depois Isso, do final, isso, o Santiago pode deixar o site, depois o pessoal conhecer, legal. Reviewer. Pode passar ali. Aí, perfeito. .me é o site. Reviewer.me. Eu oriento depois o pessoal ir lá acessar. E eles têm também um conteúdo super bacana também, tá? Gratuito. Muito legal. O nosso blog é muito bacana, muito legal, tem muita dica bacana, vários e-books e tudo mais. Eu acho que hoje sem dúvida, um dos melhores books, os maiores blogs, melhores blogs do assunto do mercado aí. Foi o que eu falei. Desculpa, você estava falando, eu acho que essa questão da negligência com relação a review e tal, é por falta de conhecimento. Realmente por não entender tudo que o review realmente impacta no negócio, né? Esse eu acho que vai ser o grande mote do nosso bate-papo aqui hoje. A ideia realmente é bater um papo. Como eu falei no começo, o Santiago é uma referência, é um especialista. Conheci o Santiago há alguns anos e quando a Reviewer ainda estava dando os primeiros passos, e até um orgulho aqui para a cidade, para o trade ver, né, como a Reviewer, assim como outras startups aqui do nosso polo, né, como estão se crescendo. E, enfim, a ideia é justamente trazer essa visão estratégica e também mostrar para o hoteleiro, para o gestor, que isso dá resultado prático, não é só uma questão de uma métrica de vaidade Não, isso traz resultado prático. Então a ideia aqui é justamente um bate-papo, inclusive fica aberto o pessoal para fazer perguntas, dúvidas, e a ideia aqui é trazer um pouco desse conhecimento que o Santiago tem, anos no mercado e atendendo principalmente diferentes meios de hospedagem, segmentos, como ele falou, Beto Carreiro, Pão de Açúcar, então ele vai do pequeno, médio até grandes empreendimentos. Acho que vai ser uma visão super bacana e super útil, né, para quem está no dia a dia do mercado. Então, legal. Se fosse fazer a gente fala muito de review, a gente meio que sabe o que é, mas se fosse conceitual, o que seria review e reputação online? Vamos lá, review realmente é um comentário, uma avaliação sobre uma experiência que um consumidor tem sobre uma determinada empresa ou até produto, né? Então a gente fala de tanto empresa quanto produto. Então o consumidor ele está indo na internet expressando a sua opinião sobre aquela empresa, sobre aquele... Vamos falar de empresa aqui, estamos falando de hotelaria, então sobre o hotel. Como é que foi a experiência dele no hotel? E acompanhado de uma nota. Isso é fundamental para se concretizar que isso é um review, né? Interessante. Então, que ele tem uma nota, porque senão ele passa a ser um comentário, que também é válido, mas vamos supor que a pessoa entra no Instagram do hotel e deixa um comentário sobre o hotel, ok, mas aquilo não está agregado numa nota e aquilo acaba não interferindo na relação da nota do hotel nos canais de busca, né, que é diferente de mídias sociais. Né? Mídias sociais é uma coisa, canal de busca é outra coisa. Né? Então, legal. Então esse é o ponto. Então o review ele é um comentário, uma avaliação de um local acompanhado de uma nota. E reputação online é justamente essa nota que você tem na internet, que o seu hotel tem na internet, em diferentes canais. Né? Então, essa nota, ela influencia... Mas só um pouquinho o som. Essa nota, desculpa, estamos em casa, né? Sim, sim. De home office,
Vocês vão escutar meu cachorro latindo daqui a pouco, não tem jeito, pessoal. E depois o pessoal deixa nos comentários e quem é que está fazendo home office também, quem é que está de quarentena, não, bota nos comentários aí. A gente está com a empresa inteira em home office e não tem jeito. Totalmente compreensível. Home office, Totalmente então, compreensível. desculpem barulhos adicionais por aí, né? A gente está até fazendo reuniões aí durante o dia falando, olha, se meu cachorro latir, a minha mulher reclamar, por favor, É o vocês novo cenário da home office. Economia nacional, na verdade. Exato, Mas, enfim, a reputação online, então, é essa nota que o hotel tem em diferentes canais também, né? Então, você pode ter uma nota no Booking, você pode ter outra nota no TripAdvisor, outra nota no Expedia, outra nota no Google. Então, o importante é que você tenha uma nota alta, sem dúvida nenhuma, e essa questão toda, ela influencia muito em várias situações, né? Então, é o que a gente vai conversar aqui durante o dia. Ah, legal, legal. E de forma prática, acho que isso até para convencer a gente, me incluo nessa barca de hoteleiros e qual é a importância de fazer essa gestão de reviews e essa reputação online, basicamente pensando para meios de hospedagem e para o próprio o profissional do turismo em geral. É muito importante, porque o impacto no negócio é grande, é muito grande. Na verdade, a gente pensa assim, vou ver o que meus clientes estão falando de mim e vou responder as avaliações, né? Como se fosse só isso, né? Responder as avaliações e tal. E na verdade, não. Na verdade, é tudo uma questão de algoritmo, né? Então, interessante. Você está na internet, você está no meio digital e existem algoritmos que vão modificando a tua situação diante de certos parâmetros, de vários parâmetros, né? Então, assim, o importante, quando a gente faz gestão de review, e como usando uma plataforma é ótimo, obviamente, mas sem dúvida nenhuma, já fazer mesmo sem uma plataforma já é muito recomendado, né? Você está, na verdade, influenciando esses algoritmos a teu favor, tá? Para fazer com que a tua nota aumente, que o teu ranking, a tua posição no ranking melhore, que o teu número de visualizações dos perfis, no momento que a pessoa está te procurando, você apareça mais vezes, mais fácil, né? Numa posição melhor. Então, assim, gestão de review, de reputação online, está extremamente relacionada com SEO, né? Para quem não sabe o que é SEO, Search Engine Optimization, que é o motor de busca dos sites de busca, né? Então, todos esses sites eles têm um motor de busca, então você está procurando... Geralmente a busca começa no Google, né? A pessoa não entra no Booking para... talvez, assim, mas assim, geralmente a procura começa no Google e no momento que você está procurando por um determinado hotel, o motor de busca do Google começa a funcionar e os hotéis que estiverem fazendo a sua lição de casa mais bem feita com relação à gestão de review vão sair na frente. Entendeu? Então vão aparecer antes dos que não estão, né? Então é incrível como no momento que você começa realmente a trabalhar a questão das respostas, dos reviews, né? Super importante, né? Você começa a aumentar a tua relevância nesses canais de busca e simplesmente você vai subindo no ranking, né? Então a gente realmente tem vários casos. Na verdade, todos os nossos clientes, a gente acompanhando, e eu posso falar deles porque eu acompanho eles, então não poderia falar de outros, mas existem inúmeras leituras também na internet sobre esse assunto, que vocês podem procurar, mas como a gente percebe claramente que o nosso cliente ele vai saindo de uma posição, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e no momento que você vai subindo de posição, e você começa a aparecer ali entre os primeiros, você começa a ter a possibilidade de mexer na tua diária, né? Porque a partir do momento que as pessoas, a partir do momento que você tem uma nota mais alta, você está entrando num bloco de hotéis que com mais, vamos dizer assim, com melhor custo-benefício, né? Você começa, assim, existem hotéis 3 estrelas com nota 9 e hotéis 3 estrelas com nota 7,5. Você vai, qual que você vai escolher, né? E por mais que o hotel de nota 7,5, ele não vai conseguir cobrar a mesma coisa que o cara que tem a nota 9 vai conseguir cobrar, entendeu? Por quê? Porque a minha nota é melhor, eu estou sendo mais bem avaliado, eu estou gerando melhor experiência, então eu tenho a possibilidade de cobrar mais por isso, porque as pessoas estão entendendo que eu entrego mais, né? Então,
nesse ponto que fazer a gestão dos reviews é fundamental, porque a única maneira de você melhorar o teu negócio é escutando o teu cliente o tempo todo. E review é isso, né? São os clientes falando com a tua empresa, com o teu hotel, todo dia, né? Eu sempre falo que a avaliação de cliente é uma consultoria online, é uma consultoria gratuita, né? Exatamente, então, assim, totalmente gratuita, né, Matheus? Aí a gente pode discutir aqui os formatos, né? Online, review, às vezes uma ficha de satisfação na própria meio de hospedagem, mas ele tem que ser encarado como uma consultoria gratuita, né? Muitas vezes o hoteleiro ele fica meio arisco, enfim, indiferente, mas na verdade está vindo ali um feedback de quem está consumindo seu produto. E o Santiago falou uma coisa super importante, né? A gente pode trabalhar em duas frentes. Primeiro, a questão das avaliações na questão do ranqueamento, né? Pô, trabalho muito com marketing digital para meio de hospedagem, a gente sabe quanto é difícil hoje em dia posicionar organicamente no Google e às vezes e todo mundo vai lá e foca no Google, né? E o Google hoje ele está muita gente competindo, né? E competir com Booking, com TripAdvisor lá no Google é complicado. Então o que acontece? Em vez de você competir de repente com a Booking ou com o TripAdvisor pela primeira posição do Google, bom, se o TripAdvisor está bem posicionado lá, você pode se posicionar melhor dentro do TripAdvisor. E no momento que a pessoa faz a busca no Google, daí o TripAdvisor vem com aquelas famosas listas, 10 Exato. Horas, não sei o quê, aí você está na lista. Exato, exatamente. Ou então a pessoa vai porque... acessar a plataforma do TripAdvisor e vai colocar lá Hotel em Angra dos Reis, por exemplo. Se você não está bem posicionado no Google, mas estiver no TripAdvisor pelo número de reviews, você está pegando carona no bom posicionamento do TripAdvisor, porque realmente é difícil brigar com esses gigantes, né? Sem Mesma dúvida, coisa, sim. a gente, links patrocinados, né? Eu faço muito anúncio para meio de hospedagem. É cada vez mais difícil brigar com os grandes orçamentos das OTAs, TripAdvisor, Trivago, enfim. Então tem essa questão do posicionamento e essa outra questão que é do fator de decisão de compra, né? É um fator para decidir compra hoje para o viajante entrar no TripAdvisor, ele vê os reviews, vê a nota. Mudou um pouco o comportamento do consumidor, né? Antigamente a gente pegava a revista e queria o selo do Guia 4 Rodas. Hoje em dia a gente leva muito mais em consideração, o viajante leva muito mais em consideração o review de alguém que se hospedou, ou de um grupo de pessoas que se hospedaram, né? Existem inúmeras pesquisas sobre isso também, né? E graças a Deus os americanos fazem muito isso, né? Então eles estão o tempo todo realmente trazendo esses dados para a gente. Mas tem pesquisas que mostram que mais de 80% dos consumidores, 84%, 85% dos consumidores, acreditam em reviews tanto quanto em recomendações pessoais, né? Então, esse é um primeiro número. O segundo, outro número que a gente trabalha bastante é a questão que 93% dos consumidores afirmam que reviews influenciam nas suas decisões de compra. Olha que número expressivo, né? Então, é muito. É tipo assim, Nossa. É quase 100%, 93%. Então, ou seja, você ignorar esse momento que o teu cliente, o teu hóspede está falando com você, eu diria que é uma coisa que você está deixando de fazer uma grande parte da tua estratégia de marketing em função disso, né? Sim. Então, hoje, se eu tivesse um hotel ou tivesse um restaurante, a minha principal estratégia de marketing ia ser com relação a review. Porque as pessoas... sem dúvida, porque as pessoas estão buscando os locais, né, hotéis, restaurantes, através desses canais, né? Isso é fato. E estão tomando a decisão baseado no que os teus clientes, como os teus clientes avaliaram a experiência que tiveram contigo. Entendi. Então, é super importante você estar muito atento a essa situação dos reviews, né? Com relação a isso, também um ponto que é muito importante na gestão de review é a questão da resposta do review, né? Inclusive, desculpa te interromper, Santiago, acho que vai de encontro. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Você falou sobre... Da Ari Santos aqui, underline 72. Ela fala ali, a quantidade de avaliações tem uma influência maior que a própria resposta. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas se tu puder comentar. Eu não sei te dizer... Desculpa, como é o nome dela, ali que eu não vi. Tá como Ari Santos, underline 72. Tá bom. Eu não sei te dizer o quanto eu não sei te dizer como é que funciona exatamente o piso que o algoritmo do Google, do Trip e tal, dá a questão da quantidade de avaliação. Eu sei te dizer que é bem forte. E falando, já que você tocou nesse assunto, que eu acho que é bem interessante, existem 5 fatores principais com relação a esse ranqueamento, tá? Quais são os itens dentro desses algoritmos que fazem você subir, tá? Então, o primeiro deles é a nota. Então, você precisa ter uma nota
a tua nota tem que ser alta. Então, assim, é bem importante você receber muito review positivo. E também, com relação à nota, é muito importante o estabelecimento ter uma nota acima de 4 estrelas, tá? Porque eu te pergunto, Matheus, você vai num restaurante ou num hotel que tem menos de 4 estrelas com relação a review? A gente pelo menos já fica com o só pé se você atrás, não tiver o dinheiro para pagar o que tem 4 para cima, entendeu? Sim. Porque se você... Isso já aconteceu comigo várias vezes, assim, de eu chegar assim e falar, pô, eu quero avaliações acima de 4 estrelas, né? E aí eu vejo que, puto, os valores não cabem no meu bolso. Daí eu baixo um pouquinho, vou para 3,5 e aí tento achar alguma coisa que me... Mas a gente já vai desconfiado, né? E já alinha a expectativa, entendeu? Né? Já alinha a expectativa, beleza. Mas então a questão da nota é super importante. Eu particularmente acho que é muito importante os hotéis terem nota acima de 4 estrelas e meia, tá? Então hotel, assim, na verdade, assim, qualquer tipo de estabelecimento. Quando você passa de 4 estrelas e meia, você está entrando realmente num nível onde o consumidor praticamente não vai nem ler os reviews, né? Ele vai acreditar naquilo ali e vai embora. Sim, então, legal, a questão da nota é importante. Segundo ponto, que é importantíssimo, é a quantidade de review, que foi o que ela falou ali, né? A quantidade de review é muito importante, tá? Então, quanto mais review positivo você tiver, sem dúvida nenhuma, primeiro, melhor vai ser a tua nota, e segundo, quanto mais review você tiver, você se distancia também dos seus concorrentes, né? Porque fator de ranqueamento é quantidade de review. Então, as empresas vão, esses sites, eles vão beneficiar a empresa que tem mais review em detrimento da que tem menos review, tá? Porque review, quantidade de review é prova social, né? Então, se você tem é prova social. Se você tem, você vai, por exemplo, faço uma pergunta para todo mundo aqui. Um hotel que tem 20 reviews e tem 5 estrelas, e um hotel que tem 580 reviews e tem nota 4,5. Qual que você vai? Sim, sim. Claro. Você vai no de 4,5, porque o de que tem 20 reviews foi a família que fez, né? Tipo, os amigos fizeram os 20 reviews do hotel, enfim. Ou no mínimo, tipo, o hotel não está recebendo movimento, então tem alguma coisa errada com isso, né? Claro, estou sendo meio exagerado na questão da diferença, mas... Sim, mas eu entendi. Você vai sempre beneficiar o local que tem mais reviews. O tamanho da amostragem influencia, né, também, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E depois tem outra coisa, né? A melhor maneira de você neutralizar review negativo é enterrando ele debaixo de um monte de review positivo. Né? Cara, então, essa aí é uma estratégia ótima, realmente. Exato. Não adianta você querer esconder os seus reviews negativos, né? Não tem como, e faz parte. Você vai receber review negativo e aceite isso e receba eles de bom... receba eles com o coração aberto, até porque um review negativo bem respondido, ele se torna positivo. Então, a Santos está perguntando se o cliente lê a resposta dos hotéis. Eu tenho essa dúvida. 89% dos consumidores leem as respostas dos reviews. Olha que número, hein? Também. Que número. Então, por isso que é muito importante a questão da resposta. Vou chegar lá. Depois, o terceiro ponto, então, a gente falou de nota, de quantidade. Depois a gente vai falar da questão da data dos reviews. É super importante você ter reviews recentes, tá? Então, o consumidor não acredita em reviews que tem mais de 2 semanas, ele já torce o nariz, já fala, ih, caramba, mas será que é assim mesmo que está acontecendo lá agora e tal? Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi uma pesquisa que o Reclame Aqui fez, uma pesquisa super bacana aqui, e então saiu isso. Então é muito importante, por isso que é importante ter quantidade, né? Porque quanto mais quantidade você tem, mais recentes os reviews são. A questão do conteúdo dos reviews também é super importante, então assim, se você tiver métodos de pedir review com mais detalhes para o cliente, para o hóspede, peça. Porque tudo é indexação, tudo é palavra-chave. Então, quanto mais conteúdo tiver nos reviews que você recebe e quanto mais conteúdo tiver nas respostas, melhor também vai ser a tua indexação. Porque é tudo conteúdo generado, eles chamam customer... agora não me vem a palavra, mas eu já vou lembrar. Content. Customer Generated Content. Tá? Então, assim, é super importante ter esse conteúdo gerado por consumidor e você responder. O último item é a resposta. Então, a resposta é fundamental. Então, assim, se você hoje responde, muito obrigado pela sua avaliação, esperamos rever aqui você novamente, e aí você vai lá e faz um copia-cola, para de fazer assim e não faz, na verdade. Se você não tem tempo para responder review, não responda. Porque responder dessa maneira é ainda pior. Tá? Aí você realmente mostra primeiro você está mostrando para o hóspede que você está só cumprindo uma tabela ali, né? Fazendo uma obrigação e você não está ouvindo ele de verdade. Sim. Entendeu? Então é bem importante o hóspede do outro lado,
e não apenas o hóspede que fez o review, mas na verdade os milhares que vão ler as respostas, entendeu? No momento que ele está procurando por você e está lendo as suas respostas, ele veja que, pô, que legal, cara, esse hotel, ele escuta o cliente, ele responde review por review, de maneira detalhada e dá todas as informações, sabe? E por isso eu acho que interessante, né, Santiago, é o próprio gestor do hotel ver para quem que ele vai delegar essa tarefa. Porque hoje em dia, justamente esse tipo de resposta acontece, porque tipo assim, ó, eu ouvi dizer que tem que responder, responde lá. Aí pega uma pessoa lá que pega alguém que não estudou, não tem orientação, ó, precisa responder, responde tudo aí. O cara mete um Ctrl+C, um Ctrl+V lá. Obrigado pelo feedback. Exato, não dá. Então a gente, ali no blog da Review, a gente dá várias dicas sobre isso, né? Mas assim, o ponto principal, quando responde review, o ponto principal, acho que é o ponto-chave, é você entender que você não está respondendo o review para quem fez o review. Você está respondendo o review para quem está procurando pelo teu hotel para se hospedar nele. Ótima então, dica. Assim, ótima dica. É para isso que você está respondendo o review. É para esse cara, para essas pessoas, que são muito mais do que só a pessoa que fez o review. Né? Então, assim, no momento de responder, ter muita consciência disso, né? Para realmente passar mais informações na resposta, repetir palavras que a pessoa utilizou. Enfim, a gente vai, acho que, falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente. Depois tem as dicas. E tal, né? Exato. Mas, assim, então, essa é a dica principal. Responder o review para quem vai ler a tua resposta. E aí muda tudo, né? Porque o teu foco muda, o teu ponto de vista muda, e você passa a entender que aquilo ali, na verdade, a resposta do review é um canal de comunicação. E é um canal de comunicação vital para a tua empresa. Mas eu acho que a dica ninja, assim, que ficou só nesse trecho que você... Eu vou pegar meu carregador, tá? Mas eu estou ouvindo aqui no fone, tá? Vai lá. Não, vai lá. Mas eu acho que, aproveitando enquanto o Santiago já volta, a dica ninja que fica é justamente essa, né? Que você não está escrevendo o review, claro que está também, né? Mas você tem que se preocupar bastante com as outras pessoas e não para quem fez o review. Super interessante essa dica aí. A Paty Lê aqui, 4, está perguntando, Santiago, e quando um hóspede não lê o anúncio antes de fazer uma reserva, chega no local e não disponibilizamos um certo produto e depois dá uma nota baixa. Pelo que eu entendi, isso acontece muito. Por exemplo, tem um hotel que não serve café da manhã. Ele não vendeu com o café da manhã. Vou dar um exemplo clássico. Só que a pessoa chega lá e achou da cabeça dela que tinha café da manhã, se revolta, ela nem pagou pelo café da manhã, se revolta e dá uma nota baixa. Eu acho que entra um pouco essa pergunta, uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, tanto essa que seria uma nota baixa injusta, né? Quanto às vezes até fakes. Como proceder nesse caso aí, Santiago? Cara, faz parte do jogo, Matheus, e não tem muito, assim, vamos dizer assim, o primeiro ponto é não levar para o lado pessoal, entendeu? Então, importante. A pessoa não viu, infelizmente ela não viu, ela é consumidora e, enfim, não tem muito, o máximo que realmente você tem que fazer é, primeiro, pensar nessa dica que eu acabei de dar, né? Você não está respondendo para ela, você está respondendo para milhares de outras pessoas que vão ler aquela tua resposta. Então, tome muito cuidado de não levar para o lado pessoal, e entenda que você tem que prestar informação, dizer, olha, realmente aqui no nosso hotel não tem café da manhã, isso já está explicado no nosso site e tudo mais, e sentimos muito que você tenha tido essa má experiência em função dessa informação, e vamos buscar uma maneira de deixar essa informação ainda mais divulgada para que não volte a ter esse problema. E aí, o que eu vou te dizer é aquilo que eu também falei lá no comecinho ali. Se você tiver... Acho que a live travou um pouquinho. Travou um minutinho. Opa, agora voltou. Voltou? Voltou. Se você tiver 2%, 3% de review negativo, cara, tudo bem, entendeu? Faz parte. Agora, o importante é você não ter 10% de review negativo na tua base de review. Aí sim é problema. Algumas plataformas, eu não sei se me corrige, mas acho que TripAdvisor ele permite, quando você acha que é fake, porque já acontece do concorrente ir lá e, não, vamos falar mal daquele o cara está muito bem, vamos baixar a nota dele. Eu acho que algumas plataformas elas têm um suporte, alguma coisa que você pode solicitar, pelo menos uma análise, né? Isso, existe sim. Inclusive a reviewer, ela foi a vítima de reviews falsos há umas semanas atrás, porque a gente fez um artigo sobre um caso de um restaurante que estava publicando review falso, né?
E aí é o dono eu acredito, né, enfim, cara, que foi uma retaliação em função disso, né? Mas, enfim, a gente identificou novamente que os reviews eram falsos, deu para identificar, porque existem, vamos dizer assim, existem características de review falso, sabe? O cara só tem 1 ou 2 reviews, ele não é um cara que faz muito review, o nome não tem nada a ver, às vezes, e no caso desse caso aí, era sempre escrito em caixa baixa e sempre 2 nomes, tipo Júlia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sabe? Isso tudo em caixa baixa. Alguns padrões, né? Dá para identificar padrões. Então a gente identificou e era no Google, né? No Google Meu Negócio, e a gente abriu o chamado no Google e a gente recebeu, acho que uns 7 ou 8 reviews desse e a gente conseguiu tirar 7. Que bacana. Fica aí, então, dica super importante para os hoteleiros aí, pessoal. Se vocês identificarem padrões, eu tinha pelo menos uma desconfiança, as plataformas... Eu sei que um cara que fez um review que de repente o cara não foi hospedado, não estava hospedado, né? Então, claro, o bom dessas plataformas de reserva, das OTAs, as OTAs têm os 2 lados, né? O lado ruim é que o hoteleiro tem que pagar comissão para a OTA, mas o lado bom é que ela tem um sistema de detecção quase infalível, né? Porque você só pode fazer um review no Booking, no Expedia, no hotels.com, se você tiver se hospedado no hotel, porque é o próprio site, o próprio canal que manda a pesquisa para o consumidor, né? Pode acontecer da pessoa não chegar, não ir no hotel e não ter cancelado a reserva e mesmo assim receber o pedido de review e a pessoa acabar fazendo, né? E pode acontecer. Sim. Mas assim, é praticamente infalível. Porém, o Google, o Facebook, o TripAdvisor, ele já não tem esse mecanismo tão infalível quanto Sim, porque qualquer um pode entrar ali para fazer a avaliação. Qualquer um pode entrar e fazer. Não consegue identificar quem consumiu ou não o produto. O Nem Ponto Gama está fazendo uma observação, eu acho que é pertinente, eu queria que tu analisasse, ele diz assim, certamente uma resposta sincera e correta a um comentário negativo desfalcado chamará mais atenção de futuros clientes do que o próprio comentário negativo. Sem dúvida nenhuma, você está totalmente correto na tua pergunta, e é o que eu digo. Eu adoro review negativo, porque te dá grande chance de mostrar como a tua empresa atua frente a problema. E, gente, assim, toda empresa tem problema, todo hotel tem problema. Você não é infalível, é impossível ser infalível e ainda mais você em algum momento vai errar em algum momento, ou mesmo o cliente acaba gerando uma expectativa muito alta e não foi bem assim que ele recebeu, enfim. Pode acontecer inúmeras situações, né? Mas o importante é você mostrar que você está atento a esses problemas, que você é empático a eles e que você vai tratar esses problemas. O importante é mostrar que você soluciona um problema quando ele aparece. E é isso que o consumidor quer, na verdade. Ele confia muito mais em empresa que ele consegue identificar que a empresa resolve o problema quando acontece, do que empresa que parece que não tem problema nenhum, né? E parece que tem alguma coisa errada aí, né? Entendeu? Então, assim, é impossível ter alguém que só tenha review positivo. Eu desconfio de empresa que só tem review positivo. Eu acho que um mínimo de review negativo, isso não sou eu também que falo, tá? Isso é muita pesquisa também que mostra isso, esse comportamento do próprio consumidor, né? Ele, quando vê uma empresa que só tem review positivo, que era o caso desse local que a gente fez o artigo, para desconfiar, tem alguma coisa errada. Sim. E é interessante porque assim, a gente está falando de uma estratégia de reviews, né? Mas isso tem que ser uma postura, e aí fica a dica de gestão. Isso tem que ser uma postura do negócio. O seu hotel, como negócio, tem que estar disposto a ouvir o hóspede, tem que estar disposto a ouvir reclamações e tem que estar disposto a agir em relação a isso. O review, a resposta, é uma consequência da sua postura como gestor do seu negócio, que não é para entender que isso é uma estratégia de responder review. Não, isso é uma consequência de uma estratégia de um posicionamento maior. Tem que ser a cultura do seu negócio. Né? A cultura do seu negócio tem que ser estar aberto, ouvir, fazer melhorias. Eu vou te falar assim, como hoteleiro, eu estou sendo muito sincero, a gente já fez muitas melhorias ouvindo e lendo ficha de satisfação. Muito. Claro que tem que ter cuidado quando ela é isolada, né? Porque se você for atender cada reclamação ou sugestão que é isolada, é um pouco mais complicado. Mas quando existe repetição de algum ponto, aí você deve levar em consideração. A gente já fez muitas mudanças estruturais, de serviços, de horários, porque tinha
existia um padrão também, né, nas reclamações e nas próprias sugestões. Então, assim, isso tem que ser a cultura do seu negócio, né? Ah, tá. Não, mas tá ok. Isso, então, tem que ser a cultura do seu negócio. E isso vai refletir em outros canais, inclusive na própria gestão dos reviews. Então, acho que é super importante pontuar isso, né? Com certeza. É fundamental. É isso, gente. É não ter medo de review negativo. E, na verdade, pessoal, assim, a grande verdade é que existe a maioria dos hóspedes vão sempre... a maioria vai elogiar. Tá? A maioria vai elogiar. Isso também... Então, além de pesquisa, eu te falo por conhecimento próprio mesmo, a gente já tem um banco de dados de review monstruoso. Eu tenho mais de 4 milhões de review coletado e 80% deles são positivos, né? Então, assim, legal. É a história do... Opa, porque... Só um minutinho que... agora está carregando meu celular aqui. Então, é aquela história do Pareto, né? 80-20, né? É bem isso, cara, que acontece, cara. 80% é positivo e 20% está entre neutro e negativo, né? Legal. Agora, tem uma relação entre review positivo, negativo e neutro que é importante vocês terem consciência de qual é, tá? Que é uma relação ideal que a gente chama lá na Reviewer, que é quando você realmente atinge uma nota acima de 9. Acima de 9, porque a nossa nota é fator 10, né? Mas vamos dizer assim, você tem acima de 4,5 estrelas, né? E tem outros sites, por exemplo, Booking nota 10, fator 10, eu acho que o Hotels.com também acho que é fator 10 e tal. A Booking eu sei que é 10 também. A Booking é 10, Então, mas a maioria dos sites padrões é até 5 estrelas, né? De 1 a 5, né? Mas vamos lá, você tem que ter pelo menos 85% de review positivo, tá? Na tua base de reviews. Você tem que ter no máximo 5 de negativo e no máximo 10 de neutro. Quando você atinge esse padrão, esse nível, você está aí 85 para cima, 5 para baixo, 10 para baixo, a tua nota ela já está em 4,5 e aí a tendência é subir acima de 4,5. Tá? Então, isso também está muito claro para a gente. A gente encontrou essa relação depois também de estudar e de fazer bastante teste com review, e a gente encontrou essa relação, e inclusive lá no software nosso tem vamos dizer assim, esse objetivo para cada cliente sempre chegar nesse padrão, né? E a gente percebe, quando ele atinge esse padrão, a nota dele bate no 9, e quando ele começa a melhorar desse padrão, a nota dele vai subindo. Então, é bem importante isso, ter esse padrão. Eu até diria que com review negativo, as empresas que têm a melhor reputação, elas têm por volta de 2% de review negativo só. Tá? Nossa, que desafio, hein? É um desafio. Mas assim, é possível, é totalmente viável. A partir do momento que você passa a tomar conta da situação. E se você não olhar para isso, você nunca vai mudar. Ficar de modo muito passivo, né? O que eu sinto hoje é a gente fica de modo muito passivo, né? E é legal que você está trazendo análise, dados, e isso acaba corroborando para que o hoteleiro olhe isso de forma mais estratégica mesmo, né? E não aquela coisa que fica mais... Tem que responder, né? Aquela coisa, então, tem que responder, responde aí, se avaliar, avaliou... Enfim. Ô, Santiago, partindo então nesse sentido, a gente falou aí um pouco de SEO e da próprio fator de decisão de compra, são os reviews, né? Se puder dar dicas práticas para os hoteleiros. Hoteleiros e outros meios de hospedagem servem também, né? Dicas para responder comentários positivos e comentários negativos, pensando em indexação e pensando em fator de decisão de compra. Se pudesse, um padrão de resposta para review positivo e para review negativo. Tá, então, primeiro ponto, assim, tanto para review positivo quanto negativo, deixa eu até pegar aqui na minha palestra para não esquecer. Até para não esquecer nenhuma dica, mas a primeira dica, assim, tanto para review positivo quanto para negativo, é você sempre agradecer pela avaliação. Legal. Chamar a pessoa pelo nome, né, de preferência, se ela deixou o nome ali, né, na identificação do review. E agradecer pela avaliação. Né? Então, não importa se é positivo ou negativo, a pessoa tirou o tempo dela para te avaliar. E se for positivo, ela está te ajudando a atrair mais cliente. E se for negativo, ela está te ajudando a promover uma melhoria para atrair mais cliente. Então, ela está te ajudando a melhorar o teu negócio. Então, o primeiro ponto, sem dúvida, é agradecer o cliente pelo tempo dele. O segundo ponto, agora falando aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu já quero trazer aqui para ficar bem em ordem. Aqui, vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aí. Então, o segundo ponto, super importante, com relação a review positivo, vou falar agora, tá? É você pegar todos os pontos positivos que a pessoa colocou na resposta, no review dela, e repetir na resposta.
Tá? Isso é uma questão para indexação mesmo. Então, você acaba reforçando essas palavras-chave com relação ao teu negócio, com relação ao SEO. Então, assim, repita tudo que a pessoa falou de positivo, pega e repete na tua resposta. Então, se a pessoa falou que adorou o colchão, fala, pô, que bom que você adorou nosso colchão, porque ele é da marca tal, e porque ele é assim, e porque ele é assado. Ah, achei o banheiro fantástico, o chuveiro é maravilhoso. Ah, pô, que bom que você gostou do chuveiro, a gente toma bastante cuidado. Ah, entendi. Forte, para não sei o quê, entendeu? Então, sempre está repetindo essas situações, porque se a pessoa está falando de pontos fortes teus, então reforça eles nas respostas, tá? Outro ponto bem importante, quando você responde review positivo, é utilizar o nome da tua empresa na resposta. Então, o nome do teu hotel, né? Então, muito obrigado, João Matheus, pela sua avaliação aqui do Hotel XPTO. Tá? Então, é bem importante isso também, ou em algum momento durante a resposta falar o nome do hotel, se puder, dependendo do review e dependendo do tamanho da resposta, até 2 vezes melhor ainda. Tá? Outro ponto importante é que você pode incentivar talvez os seus clientes a escreverem o review positivo em outro canal. Né? Então, a pessoa de repente deixou ali um review no Booking, por que não pedir para ela deixar o mesmo review no TripAdvisor ou no Google? Né? Na própria resposta... Já pedi. Isso. Né? Ah, legal. Se você puder deixar. Pô, que legal. Principalmente quando é um review denso, né? Um review que o cara elogiou pra caramba. Sim, não é qualquer review, né? Não é qualquer review, não é o cara que fala, adorei a hospedagem. Pra quê? Isso aí não vai adiantar muita coisa. Sim. Mas o cara fez aquela carta super apaixonada pelo hotel, que teve uma experiência maravilhosa, ele vai se sentir até feliz de poder compartilhar isso, de repente, em outros canais. Tá? Isso se ele já não tiver compartilhado. Sim. E o outro ponto bem importante, então, é oferecer mais informações nas respostas. Porque é aquilo que eu falo para vocês. O review hoje é um grande canal de comunicação. Você tem ideia de quantas pessoas leem? Você coloca uma avaliação de um estabelecimento hoje, daqui uma semana, o Google te manda um e-mail dizendo a tua avaliação já foi lida mais de 1000 vezes. Ah, verdade. Entendeu? Quando você avalia, ele te dá um... Cara, então assim, você não... Se você não tiver respondido aquele review positivo, você perdeu 1000 respostas, sabe? 1000 pessoas lendo a tua resposta. Então, assim, utilize esse canal como um canal de informação. Então, por que não oferecer novas informações? Por exemplo, está vindo um período de férias, oferecer algum tipo de promoção, dizer que, olha, daqui a 2 semanas a gente vai ter uma promoção exclusiva para o Dia das Mães, sabe? Você não está falando com quem fez o review, você está falando com quem vai ler a resposta. Então, oferece novas informações, que é bem importante nesse sentido. E falando Legal. um pouquinho de negativo, né? Falando um pouquinho de review negativo, então, mesma situação, né? Então, agradecer também pela avaliação, isso sempre, né? Já falei. Cara, tem empatia, né? Reconhecer o problema, pedir desculpas pela experiência negativa, né? A pessoa, assim, ó, o principal é ter empatia, não adianta, gente. Aconteceu algum problema, tá? Por mais que seja certo ou errado, não importa isso. Aconteceu um problema, a pessoa foi lá, relatou o problema publicamente, então pensa que é publicamente, então toma bastante cuidado e pede desculpas, né? Ou você pode também falar assim, olha, sinto muito pela experiência negativa, por você não ter tido uma experiência positiva aqui com a gente. Você pediu desculpas de uma maneira mais suave, Sim, né? sim. Então você não precisa... Eu sempre digo assim, então você realmente entende que você errou de fato, você foi lá, olhou e tal, pô, de fato aconteceu um problema com a pessoa e a gente errou, pede desculpas. De verdade, assume que você errou e pede desculpas. Isso vai cair muito bem para a tua empresa. Tá? Sim. O consumidor gosta de empresa que assume a culpa, entendeu? Quando erra. Quando você talvez perceba que não foi bem assim e tal, você pode falar esse tipo de desculpas. Olha, sentimos muito que você não tenha tido uma experiência positiva aqui com a gente. Né? Que você estava pedindo desculpa, mas de outra maneira. Né? Sim, sim. Um ponto bem importante também, Matheus, é garantir que providências vão ser tomadas para corrigir esse problema. Eu ia comentar isso é importante. Isso é fundamental. Então, assim, o cara relata qual foi o problema, então vocês realmente houve esse problema e já tomamos essa medida para que ele não volte a acontecer. Porque quem vai estar lendo a resposta, depois que está te procurando, vai entender que você consertou aquele problema. Então a pessoa já vai amenizar a situação. Sim. Outra coisa bem importante é tomar muito cuidado com avaliações muito críticas, principalmente se elas forem feitas no Facebook. Tá? Porque o Facebook... eu vou falar palavrão aqui, tá? Me desculpem, tá? Mas o Facebook é o espalha-merda, né, cara? Tipo,
O Facebook é réplica, tréplica, até gente que não mora no Brasil vai lá e fala mal do teu hotel, entendeu? Então, assim, gente que nunca pisou no teu hotel vai lá e fala mal do teu hotel. Porque o Facebook permite esse tipo de compartilhamento. É uma rede social, tem review, né, tem nota, tem tudo, mas é uma rede social. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com avaliações críticas no Facebook. Geralmente, a gente também, isso são dados que mostram pra gente, as avaliações mais críticas acabam indo para o Facebook, porque as pessoas sabem que vão fazer um estrago mais forte, maior. Sim. Entendeu? Então, tome bastante cuidado com essas avaliações críticas no Facebook e tentem direcioná-las o mais rápido possível para o offline. Tá? Sim, então... e isso eu posso falar por experiência própria, né? Além de hospedagem, a gente trabalha com restaurantes, são serviços bem delicados mesmo, e a gente nota que no Facebook, dependendo do tom, porque assim, a gente sabe que a crítica, quando ela vem pelo tom, pelas palavras, tu sabe quando a pessoa quer fazer uma reclamação que é para orientar os outros, e quando ela quer detonar o negócio mesmo, sabe? Que ela quer avacalhar com o negócio mesmo. E às vezes isso é como se fosse um vespeiro, né? Aí se você quer contra-argumentar, entram outras pessoas e aí isso cria-se um senso de comunitário para apoiar, seja um lado ou seja o outro, em vez que apoiam um lado, eles apoiam o outro. E aí, dependendo como for, esse negócio pode viralizar ou então tomar uma proporção maior do que você gostaria que tomasse, né? Sem dúvida. Então, tomar muito cuidado. E hoje também existe uma outra situação do Google que ele permite a edição, né, do review, né? Então, você faz um review hoje, amanhã você troca de ideia e faz outro review, né? Em cima do review que você já tinha feito, né? Então, também é a mesma coisa. Se você recebe uma avaliação muito crítica no Google, tenta direcionar ele para o offline o mais rápido possível, até para que depois, eventualmente, a pessoa possa trocar o review, dizer que foi solucionado e tal, e muda a opinião dele no review e possa editar esse review, né? Isso então, é assim, interessante. Exato, porque... Fazendo uma analogia com até mais ou menos quando o hóspede chega gritando na recepção, qual é a primeira orientação? Você tirar ele da recepção, onde tem outros hóspedes, levar para um lugar reservado e resolver lá. A analogia é essa. Exato, exatamente. Então não deixa, não lava roupa suja na internet, que é a pior coisa que pode acontecer. Né? Perfeito. A mesma coisa, não vai lavar roupa suja na recepção do hotel. Né? Então, e uma outra dica também é bem importante, assim, se manter positivo, né? Ser objetivo na resposta do review negativo e jamais levar para o lado pessoal. Então, eu sempre recomendo que as empresas, principalmente quando são empresas pequenas, a gente atende vários restaurantes e tal, contratem alguém para fazer esse serviço, né, de responder review, porque eu já vi donos de restaurantes, enfim, de hotéis, responderem hóspedes de maneira desastrosa porque levaram para o lado pessoal, entendeu? Então, assim, não leva para o lado pessoal porque não é pessoal, entendeu? Então, é uma situação que acontece na internet, você tem que tratar de maneira profissional. Né? E vamos pegar aquela dica do Santiago, acho que é uma dica que a gente vai bater bastante aqui. Você não está respondendo, embora esteja também, mas você está respondendo mais para quem vai ler depois do que para a própria pessoa que fez. Exato. Você faz uma resposta errada, você afastou milhares de consumidores do teu estabelecimento. Né? Tem pesquisa que fala, Matheus, que uma única avaliação negativa afasta 30 clientes do teu local. Tá? Então, assim, porque as avaliações também elas vão correndo, né? Elas estão numa timeline também, né? Sim. Então, por isso que, inclusive, quando a gente gera a nossa nota pela nossa plataforma, a data do review ela é super importante, porque a gente sabe que aquelas 10 primeiras avaliações que estão no timeline, elas têm um peso muito maior, né? Porque geralmente o consumidor lê até 10 avaliações para tomar decisão. Então, se dentro daquelas 10 tiver uma negativa muito poderosa, e se ainda por cima não tiver respondida, né, então fica ruim para o hotel. Né? E a última dica que eu dou, quando vocês forem responder review negativo, jamais colocar o nome do hotel na resposta. Né? Então, da maneira como você coloca o nome do hotel isso é legal. do positivo, você não bota na resposta do negativo. Também para indexar, né, você não está indexando o nome do teu hotel numa situação negativa para o teu hotel. Sim. A Tiara Carvalho está colocando aqui, ó. Costumo colocar no perfil também do cliente alguma pontuação negativa que tenha feito para evitar que o mesmo se repita também. Problema de atendimento de manutenção. No sistema interno do hotel para revisar essas questões. Acredito que quando o cliente fez um review negativo, por exemplo, e vai voltar, fica no CRM, né? Ótimo, ele reclamou do chuveiro. Então, vamos lá ver o chuveiro. Atenção. Super bom. É isso aí. Mais importante é aquela questão da estratégia, o marketing. Quando a gente fala de marketing, não fala de marketing digital, mas o marketing, ele pensa em tudo. Ele pensa na comunicação, ele pensa no produto, ele pensa no serviço, né?
Então, não adianta ter essa estratégia de review e esquecer do negócio, né? Então, tomar atitude. Super interessante essa dica. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes vantagens de fazer gestão de review, né? Porque você tem essa informação o tempo todo e você consegue atuar. Porque também não adianta nada você só fazer gestão de review para responder review. Não é esse o ponto também, perfeito, né? Perfeito. Ou pensar só no algoritmo, né? Que é um grande erro exatamente. de marketing digital. Não é. Gestão exato. Então tá errado. Você tem que atuar em cima do que está acontecendo, né? Então, review positivo te mostra os teus pontos fortes. Então, assim, use esses pontos fortes também na tua comunicação, né? Se as pessoas estão falando que amam a tua localização e que é o melhor colchão da vida, cara, utiliza isso, o teu ponto forte, na tua comunicação para ajudar a atrair mais clientes. E a mesma coisa com o review negativo, né? Então, está te mostrando alguma coisa que você precisa melhorar e vai acabar para gerar melhores experiências para os próximos anos. Ô, Santiago, uma coisa que pelo menos, a gente faz lá nos hotéis que eu gerencio e também no restaurante, eu não sei qual é a tua opinião em relação a isso, eu acho bacana, é pegar esses reviews, tem alguém que faz a gestão, trazer eles ou para um grupo de WhatsApp, ou mesmo imprimir, né? Se não quiser imprimir, bota uma versão digital, mas compartilhar com todos do hotel ou do restaurante, todos sem exceção, né? Acho fantástico. Então, assim, tanto o positivo quanto o negativo. Acho que é legal saber que o que deu certo, dizer, pessoal, eu acho que isso dá até uma sensação de pertencimento maior da equipe, né? Sem dúvida nenhuma, ainda mais quando você recebe um baita de um review positivo, né? Em função de alguma situação. E hotel e pousada pequena, restaurante pequeno, acaba às vezes o cara botando o nome lá da camareira, queria agradecer a camareira, queria agradecer o garçom tal, e é super bacana isso, né? É muito legal fazer isso, acho super válido. E acho muito válido, inclusive, que é uma coisa que a gente recomenda muito para nossos clientes e tudo mais, e todos eles fazem, porque vamos dizer assim, já institucionalizaram a gestão de review no seu dia a dia, né? Já está inserida no dia a dia deles. Sim. Eles fazem reuniões mensais, mostrando os dados todos. Que legal. Então, esse mês, olha só, a gente conseguiu aumentar mais 0,1% no Booking, conseguiu melhorar a nota aqui na Reviewer, as pessoas falaram bem disso, recriticaram isso. Então, vamos criar planos de ações. A gente tem clientes, cara, que criam um plano de ação todo mês em função das críticas que receberam, entendeu? Para realmente atuar em cima disso, né? Então, assim, é fundamental, não, é que nem a gente falou, não é só para responder, mas é para atuar, né? Então, é utilizar a informação como inteligência mesmo para tomada de decisão, né? Então, isso é fundamental. Né? Sim, é aquela coisa, se você não mede, você não pode gerir, né? Então, ter essa análise, seja mensal, quinzenal, trimestral, o ideal, acho que mensal é um bom período, né? Mensal eu acho que é um bom período para você estar com a equipe toda, né? Mas, claro, havendo situações pontuais no dia a dia, é importante atuar, não esperar fechar o mês para daí começar a atuar, né? Mas então, o mais importante que fica assim disso tudo, né, é que a gestão de reviews ela é um meio, ela não é um fim, né? Ela é um meio para trazer mais clientes, ela é um meio para melhorar o seu negócio, melhorar os seus serviços, né? Exatamente. Porque às vezes também eu vejo que a gente foca justamente no review como se ele fosse o fim e esquece, né? Como eu falei, se tem muito comentário repetitivo, tanto positivo quanto negativo de determinado serviço, quer dizer que você pode explorar mais ele comercialmente, se ele for positivo. Como você falou, tá todo mundo falando da minha vista. Isso deve ser um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva. Logo, eu vou explorar mais isso na minha comunicação, né? No meu argumento de venda. E tem muita gente reclamando do meu café da manhã. Pô, de repente eu tenho que dar uma atenção maior no meu café da manhã. Exato. Né? Exato. Então... E outra coisa legal de fazer, e a gente vê vários clientes fazendo isso também, é que eles estão pegando os reviews positivos e colocando no seu site, já na capa ali. Né? Então, eles já criaram ali com a sua agência, com o seu processo. Até o próprio TripAdvisor, ele já tem até uma ferramenta para fazer isso. Ele tem um link ali que ele faz o embeda, né? Exato. Isso, embeda já ali direto e vai trocando os reviews todo dia ali, né? Sempre positivos, obviamente, né? Mas se você não tem essa situação do Trip, enfim, você pode fazer isso de maneira manual, né? Então, realmente utilizar isso na sua comunicação, né? Eu já vi em viagens para fora, lá para os Estados Unidos, empresas fazendo propaganda, onde eles estão, na verdade, a propaganda são reviews de clientes, cara, sabe? Tipo, testemunhal, e aí falando, somos 5 estrelas no Yelp, 5 estrelas no TripAdvisor e tal. Então, assim, a gente aqui ainda está meio que gatinhando nesse processo. Sim, todo, né? mas...
mas a gente ainda não entendeu o quanto que o review realmente pode impactar no Mas negócio. fica aí para quem tá vendo a gente, quando um negócio que é tendência lá fora e que tem cara que é importante aqui dentro também, mas não está bem explorado, isso vira uma grande oportunidade. Pode ter certeza que os pequenos e médios meios de hospedagem não estão explorando ainda. Então, assim, quem está vendo a live vai ver depois, quem vai lá depois no site da Reviewer consumir conteúdo deles, é uma grande oportunidade de se diferenciar do seu concorrente, né? E é uma tem coisa impacto financeiro, tá? Exato. Tem impacto financeiro, tá? Então, assim, também tem inúmeras pesquisas que mostram, que comprovam esse impacto, Sim. Mas eu posso te falar pelo nosso lado que os nossos clientes no ramo de hotelaria, onde a gente consegue realmente fazer uma medição super legal, assim, eles têm impacto no RevPAR, eles têm impacto no faturamento, à medida que eles vão subindo no ranking do Booking, do Hotels.com, do TripAdvisor. Olha aí, gente, que importante, hein? Tá? Que importante. Então, assim, a gente tem um caso de um hotel, eu não vou falar de nomes aqui, mas a gente tem um caso de um hotel especificamente. Na verdade, sim, a gente tem 3 grandes cases, tá? Com 3 hotéis, um inclusive é um resort do interior aqui do estado, mas tem nosso primeiro grande case, que foi com um hotel aqui de Florianópolis, onde depois de um ano um ano inteiro de uso da plataforma e fazendo o dever de casa certinho, assim, sabe? Tipo, realmente eles fizeram o dever de casa bonitinho, eles tiveram, e eles melhoraram a nota deles no Booking, eles passaram para fabuloso lá na situação do Booking, né? E eles estavam como muito bom, né? Então eles estavam ali numa média 7,8, 7,9 e foram para 8,6, tá? Sim. E aumentou muito o número de reservas através do Booking, e eles conseguiram mexer na diária, e eles tiveram um aumento de 8,5% no faturamento no RevPAR naquele ano. Entendeu? Então, que legal. Isso acontece de fato, e tem uma pesquisa muito conhecida do TripAdvisor, da Harvard, que provou que 1 estrela a mais num ranking de 5 estrelas impacta o faturamento entre 5% e 9%. Nossa! Então, existem várias outras pesquisas da Cornell University, pesquisas do Trivago, que mostram o impacto dos reviews no RevPAR dos hotéis e tudo mais. Porque o ponto é esse, né? No momento que você melhora o teu ranking, você pode ajustar a tua... Sim. Primeiro que você vai ser encontrado mais vezes, né? Então você vai ser consumido mais, clicado mais vezes, consumido mais vezes, vai ter mais reserva, aumentar a sua reserva. E segundo que você pode mexer na tua diária, porque você passa a ter mais valor do que os teus concorrentes. Ô, Santiago, a live vai acabar daqui a pouco, nem parece, legal. Já vai ter passado uma hora. Quando o papo né? É bom, mas bem rapidinho, eu vou depois passar para ti fazer essas considerações finais, bem rapidinho, que a gente está sem tempo. Passa algumas dicas para aumentar o número de reviews, influenciar e aumentar o número de reviews. Vamos lá. Primeiro tem que pedir review, não tem jeito. A coisa assim, quer aumentar o teu número de reviews? Peça reviews. Então, assim, crie um sisteminha super simples para pedir review. A gente também tem vários clientes nossos que criaram displays com QR Code, já levando direto para o TripAdvisor ou para o Google, mandando um e-mail depois do checkout, pedindo já com o link do Google, do TripAdvisor e do Facebook. Eu acho legal você dar mais de uma opção para a pessoa fazer o review dela em canais diferentes, né? Então, assim, crie um sistema de e-mail, acho que é o principal. Você fez o checkout, já dispara o e-mail para a pessoa, você tem o teu CRM no teu hotel, já dispara o e-mail pedindo o review, já com o link do Google, do Facebook, do TripAdvisor para ele deixar o review. E, claro, tenta identificar se a pessoa está satisfeita já no checkout. Então, durante o checkout, aquela velha pergunta, como é que foi a sua experiência aqui no nosso hotel? Sim. Se a pessoa falar que foi boa, que adorou o hotel e tudo mais, já tem ali na mão, de repente, primeiro um display ali já do ladinho ali, um displayzinho já com QR Code ali do Trip e tal, não sei o quê. Adoramos receber a sua avaliação e tal. Ou um cartão já com esses QR Codes também. Eu tenho recebido lá em São Paulo, em vários restaurantes eles estão fazendo isso. Eles estão entregando um cartão com o QR Code do TripAdvisor, né? Que legal. Por que o TripAdvisor? Enfim, porque talvez... eu sempre digo assim também, o Google você já vai receber review de qualquer jeito, porque é impressionante a dominância do Google. É incrível, né? Incrível. Mas assim, então, só que o TripAdvisor indexa muito bem, né? Então, e eu trabalho... O TripAdvisor, a pessoa que entra no TripAdvisor é um viajante mais crítico. Eu ia dizer isso, é um cara que viaja mais. O Google pega todo mundo. O TripAdvisor é uma coisa mais específica. E quem entra tanto para fazer a avaliação quanto para ler avaliações é quem realmente leva muito em consideração o que está escrito ali, né?
Exato, exato. Então, acho que eu gosto bastante de direcionar para o TripAdvisor. Então, Tá? Então é criar ponto, entender quais são os pontos de contato e realmente nesses estimular, pontos de contato, né? estimular pedir review. Né? Então tá, estamos no último minuto, eu vou bem rapidinho aqui agradecer todo mundo que ficou até agora aí online. Teve algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, eu vou salvar aqui, vou mandar para o Santiago depois, fazer as considerações dele. Agradecer muito, muito ao Santiago e vou passar a palavra para ele bem rapidinho aí. Queria agradecer mais, Santiago, mas o tempo não permite, o papo quando é bom, boa mesmo. Tá bom. Não, cara, realmente falar para vocês que façam a gestão dos seus reviews, prestem atenção, então, assim, identifiquem quais são os canais que vocês estão presentes, né? E passem vamos dizer assim, algumas métricas que são fundamentais, é acompanhar a nota de cada canal, né? Então, mensalmente acompanhe essa nota. Aquela relação que eu falei para vocês, dos 85, 5 e 10, né? Então, você está com 85% de reviews positivos, apenas 5 de negativos e apenas 10 de neutros, acompanhar isso, essa é uma métrica fundamental. E outra métrica que é bem importante é a quantidade de reviews e a taxa de resposta. Então, quanto mais review você tiver respondido, melhor vai ser para o teu SEO. E, claro, obviamente, respondam os reviews com carinho, gente, com empatia, com carinho, com atenção, porque o consumidor está lá falando contigo e ele espera de uma empresa uma resposta adequada e não apenas uma resposta para se livrar daquele review. Super legal, muito obrigado. Para saber mais conteúdo sobre Reviewer,